Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus por mais um momento no qual ouviremos a palavra do Senhor. Que bom que o nosso Deus nunca nos deixa com a alma vazia. Incrível como sempre Ele vem ao nosso encontro para nos fortalecer, nos ajudar a caminhar aqui na terra. E hoje, nesse momento, Ele tem uma palavra para os corações. A palavra que veio da parte dele para fortalecimento espiritual. Glórias a Deus. Tenho certeza absoluta, como ele vive e reina para sempre, que esta palavra irá alcançar vidas, irá abrir o entendimento de pessoas, para que não errem o caminho, jamais, no nome santo de Jesus, para que muitas pessoas possam escapar desse mundo maligno e esconder a salvação eterna no coração. Tem formas de isto acontecer e o Senhor sempre está a nos ensinar, a nos alertar, a nos ajudar, a nos tomar pela nossa mão e nos guiar pelas veredas direitas. Porque há um mundo no qual vivemos que jaz no maligno. Então ele sempre vai tentar nos colocar na lama, nos derrotar, nos derrubar. Mas infinitamente é o Todo-Poderoso, maior, grande, excelso, de que todas as hostes espirituais da maldade, do que esse mundo mal. E ele vai te ajudar nesse momento. Essa palavra vai te fortalecer muito, porque esse pão que vem de Deus não volta para ele vazio. Diz lá em Isaías 55. Tudo que Deus fala não volta para ele vazio, mas se cumpre o que apraz o coração de Deus. E esta palavra veio da parte dele. Você vai entender profundamente o que Deus quer falar aos corações. A palavra que o Espírito de Deus me deu está no livro de Gênesis, capítulo 19. Como toda a palavra da Bíblia, é uma palavra forte, é uma palavra que é como se fosse um alerta, mas é tremenda demais a palavra de Deus. Sempre faz algo grande dentro de nós, dentro de nós, onde Deus habita e Ele quer ter a prioridade, Ele quer ter o primeiro lugar para Ele fazer proezas na nossa vida. Glórias a Jesus, para que o adversário caia por terra na autoridade que há no nome de Jesus e que cada um que serve a Deus prevaleça diante das trevas, diante desse mundo, diante da carne, diante do pecado, da iniquidade, de todas essas mazelas, em nome de Jesus. Pois é, o título que está aqui na Bíblia, desse capítulo, diz assim: Ló recebe os 2 anjos em sua casa. Pois é, nós sabemos que Ló é sobrinho de Abraão e Deus chamou Abraão para uma terra que Deus ia mostrar a Abraão. E Deus disse a Abraão: olha, saia da tua terra e da tua parentela. Abraão saiu com sua esposa Sara e levou consigo Ló, o sobrinho dele. Pois é, no meio da caminhada, houve problemas entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e teve que haver a separação. E Abraão, meu Deus, como um homem de Deus, um homem que confiava plenamente nos propósitos de Deus,
Assim temos que ser eu e você. Abraão disse a Ló: escolha para onde você quer ir. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Mas Abraão deixou para Ló escolher, porque Abraão sabia que Deus estava no comando de tudo ali. E quando Deus está no controle da situação, o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Sempre. Pode haver até luta, mas o final é glorioso. E Ló, ele escolheu a Campina. Quando ele olhou, ele achou linda aí onde era Sodoma e Gomorra. E para lá ele foi. Pois é. Lá, Sodoma e Gomorra, você sabe que simbolizam a iniquidade, a prostituição, a perversidade, todo tipo de sujeira. É isso que Sodoma e Gomorra representam. Pois é, e Ló, servindo a Deus, porque ele conhecia o Deus de Israel, o Deus de Abraão, ele estava ali naquele lugar, naquele antro. Ele estava ali, né, naquela lama. Porém, Deus, ele olha o coração do homem. Ele sabe quando o homem está no lugar, mas não é daquele lugar. Já parou para pensar? Nós estamos nesse mundo aqui, mas não somos desse mundo. Exatamente igual a Ló. Ló estava lá, mas não era de lá. E Deus ia fazer um reboliço para arrancar Ló de lá. Assim como Deus fez um reboliço tremendo para nos tirar espiritualmente deste mundo e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, para que pudéssemos ter a maior riqueza, que é a salvação eterna. Se você tem a salvação eterna, se você já conquistou essa dádiva imerecida, glorifique a Deus em todo o tempo. Saiba que é o melhor que existe, é a salvação, é a presença de Deus dentro de nós, é a certeza da eternidade com Ele. Que você sabe que uma grande parte das pessoas não sabe nem de onde veio, nem o que está fazendo aqui, nem para onde vai. Mas aquele que serve a Deus, que já saiu do mundo maligno, sabe de tudo isto. Porque o Espírito Santo, ele testifica no interior daquele que serve a Deus. Daquele que escolheu a melhor parte que jamais será tirada, que é Cristo Jesus. A Bíblia diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Louvado seja Deus, Cristo, na minha vida e na sua vida, a esperança da glória. O que quer dizer esse versículo? A esperança que estaremos eternamente com Ele na glória. Louvado seja Deus. Pois é. E Ló estava ali, a Bíblia diz aqui, e vieram os dois anjos a Sodoma à tarde. E estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Havia muita pressa daqueles anjos de agirem a favor de Ló.
Eles não queriam se deter ali de forma alguma, porque havia um propósito do céu. Eram dois anjos. Dois anjos são seres celestiais vindos da parte de Deus. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete, cozeu bolos sem levedura, e comeram. Pois é, até aí estava tudo indo bem. Estavam ali sentados à mesa, com alegria, com amizade verdadeira, porque Ló deu total honra aos anjos do Senhor. Pois é. Olha só. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Imagine, aquelas pessoas perceberam que havia chegado dois homens diferentes, que não eram da cidade de Sodoma. Chegaram ali, estavam na casa de Ló. E eles queriam alguma coisa com aqueles homens, que na verdade eram seres sagrados, seres vindos da parte de Deus, não tinham parte alguma com pecado, nem com maldade, nem com perversão. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora nós, para que os conheçamos. Pois é, quando diz que os conheçamos, é porque eles queriam ter relação íntima com aqueles homens. Tá entendendo? Por isso que Ló, então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. Olhe só para você entender. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Ou seja, que não... Ele estava pedindo ali que aqueles homens, aquele povo daquela cidade não fizessem mal algum aos anjos. Aqueles dois varões que estavam na casa de Ló. Pois é. E ele ofereceu Ló as duas filhas que ele tinha. Ainda disse: olha, elas nunca tiveram varão, então vocês podem para para Ló proteger aqueles dois varões. Ló ofereceu as filhas dele, para você ver como Ló, ele tinha entendimento que ali eram, meu Deus, anjos vindos da parte de Deus, que não era desse mundo vil, perverso. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Tá entendendo? Como Ló era estrangeiro ali em Sodoma, glórias a Deus. Louvado seja Deus, porque nós somos estrangeiros nesse mundo aqui, forasteiros. Nós somos. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Então eles estavam irados ali com Ló. Olha isso, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Pois é, mas sempre vem socorro de Deus quando Satanás usa pessoas para afrontar aquele que serve a Deus. Deus, ele sempre nos livra de todos os males desse mundo perverso. Deus nos permite ter provações, ter lutas, mas Satanás tocar em nós, Deus nos livra. Porque Deus conhece a astúcia de Satanás, a perversidade, a crueldade dele. Aqueles varões, os anjos do Senhor, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. Olha só o que aconteceu. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, de maneira que se cansaram para achar a porta. Pois é,
os anjos fizeram o sobrenatural, o que Ló jamais poderia fazer. Ou seja, todos foram poupados, tanto Ló quanto as filhas de Ló, porque os anjos, óbvio, que jamais iriam ser tocados por aqueles iníquos, perversos, cruéis, filhos de Satanás. Pois é, então, olha só, essa palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, já tem dias falando comigo muito forte. Porque Deus, ele sabe o mundo no qual vivemos, ele sabe tudo o que está acontecendo, tudo está patente aos seus olhos. Ele sabe muitas vezes a nossa aflição em estarmos nesse mundo aqui e, e nós contemplamos tanta malignidade acontecendo de todas as ordens. Você procura de um lado, é coisa ruim, de outro também, é de todos os lados. E aquele que serve a Deus está nesse mundo. O que é que nós podemos fazer? Há uma saída para nós. Escapar pela nossa própria vida. Escapar do mundo. Jamais permitir, debaixo do sangue de Cristo, que esse mundo mal adentre ao coração. Jamais. Porque esse mundo aqui é terrível. É um abismo, levando muitas pessoas ao abismo eterno. Olhe só a luta espiritual para a salvação de Ló. Incrível, meu Deus, para tirar Ló dali, porque Deus ia agir. Porque nós estamos vendo o mundo, a calamidade moral que está no mundo espiritual. E muitas vezes nós ficamos aflitos em ver tanta miséria acontecendo. Mas acontece que nós não podemos fazer nada para mudar isto. Nada. Nós temos que fazer o que o anjo disse a Ló. Escapa-te por tua própria vida. Nós podemos fazer algo pela nossa própria vida, mas não podemos mudar esse mundo maligno. Porque está cada dia pior. E você já percebeu que a palavra de Deus está cada dia sendo mais proclamada? E as coisas estão piores, porque é a resposta do homem, do ser humano para Deus. Que o ser humano, muita gente não quer a presença de Deus, rejeita tudo concernente a Deus. E nós precisamos respeitar isso, assim como eles têm que respeitar que nós servimos a Deus e nós escolhemos já o nosso destino eterno. Pois é. Então, eu digo que nós não podemos fazer nada para mudar o mundo. A gente não pode mudar as coisas. A gente pode continuar na presença de Deus e clamar a Deus para a salvação de vidas. Isso sim, você se lembra de Abraão? Tudo isso que aconteceu lá, que nós estamos vendo aqui no capítulo 19 de Gênesis, é fruto da intercessão de Abraão por Ló. Então, a nossa oração pode muito em seus efeitos, tem resultado, tem eficácia. Então, nós podemos guerrear espiritualmente pelas vidas, mas mudar só Deus, se as pessoas derem lugar. Porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Pois é. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui, teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos
tens nesta cidade, tira-os fora desse lugar, porque viria o juízo de Deus. E você sabe que Deus livra os que são dele do juízo. Por isso que se você se preocupar, se você muitas vezes, você que serve a Deus, você vai entender o que eu estou dizendo. Você pode se preocupar, meu Deus, a grande tribulação vem aí, o que vai ser de mim? Não, a grande tribulação, quando chegar, a igreja não vai estar mais na terra, de forma alguma. O Espírito de Deus vai ser tirado da terra. Nós iremos sair desse mundo aqui mal. Você está entendendo? Aí que vai começar o ranger de dentes. Para muitas pessoas que conheciam até a palavra, mas nunca deram lugar a Deus, mas queriam a iniquidade, a perversão, a tudo de ruim desse mundo. Aí sim, quando você vai em Apocalipse 7, você veja que os anciãos perguntam a Deus, quem são esses aí que estão com essas vestes salpicadas de sangue? O Senhor Todo-Poderoso diz o quê? Esses são os que vieram da grande tribulação. Louvado seja Deus. Você está entendendo? São pessoas que ficarão aqui, que passarão pela grande tribulação, mas não negarão o nome de Jesus, porque já conhecem a Bíblia, mas não estavam na posição de Deus. Você está entendendo? Mas quem está seguindo ao Senhor Todo-Poderoso, seguindo seus passos, vai com Ele, vai com Jesus Cristo antes da grande tribulação. Louvado seja Deus, glorificado e exaltado seja para sempre o nome do Senhor. Esconda o que de melhor você tem, que é a salvação eterna. Não há nada que se compare a ela dentro de você. Esse mundo é vão, é um engano, é uma ilusão, é fantasia pura. O que importa é quem habita dentro de mim, dentro de você. Se for o Espírito Santo, glórias a Jesus Cristo. Vamos guardar, esconder a palavra de Deus dentro de nós, para não pecarmos contra Deus. Porque quando pecamos contra Deus, virão consequências. Só quem perde é o homem. Deus não perde, nunca. Louvado seja Deus. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Ou seja, eles estavam dizendo a Ló que eles iam destruir aquela terra maligna, pecaminosa. Mas antes ia arrancar de lá Ló e todos quantos faziam parte da sua família. Óbvio, aqueles que quisessem, porque olhe só, para você ver que muitas pessoas não acreditam na Bíblia. Ao contrário, zombam dela. Mas o que Deus diz tem que se cumprir. Tudo que Deus diz é estabelecido, tudo. Quando você abrir a Bíblia e Deus disser algo, creia que aquilo ali é prática, tem que se cumprir aquilo ali. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Entendendo? Você serve a Deus, tem pessoas que zombam de você, que acham que você é simplório, é uma pessoa alienada. Pois é, muita gente não consegue entender que não somos alienados, somos separados
desse mundo mau e perverso. É diferente. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ou seja, ali, aquela cidade era injusta diante dos olhos do Senhor. E Ló era justo. Por quê? Porque ele era perfeito? Não, porque ele temia a Deus. Ló não cometia as malignidades que aquele povo daquela cidade fazia. Tá entendendo? Ele estava ali, mas não era o mesmo espírito. Ele temia Deus. Deus, né? Ló era servo de Deus. Deus era o Senhor de Ló. É diferente daqueles que estão nesse mundo maligno aí, muitas vezes debochando de Deus. Mas tem uma palavra na Bíblia que eu gosto muito, no livro de Ezequiel, que diz assim: o fim vem, vem mesmo, e pegará a maior parte das pessoas de surpresa. Ele, porém, olha só, Ló, ele não entendia a gravidade da situação. E ele, porém, demorava-se. E aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Olha aí a misericórdia de Deus. E tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E os anjos disseram para Ló escapar para o monte. Olha só, no versículo 17, é o cerne para mim desta mensagem. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua própria vida, louvado seja Deus, escape desse mundo, não se misture com esse mundo, porque ele é perverso. Esse mundo é inimigo da cruz de Cristo. Escape. Louvado seja Deus. Não se misture com esse mundo. De forma alguma. Não se contamine espiritualmente. Não deixe o seu coração ficar com nódoa. Jamais. Porque pode ser irreversível. Na maior parte das vezes, eu digo a você aqui que é. Escapa-te por tua própria vida. Esta é a palavra de Deus hoje. É a palavra de Deus, é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina. Louvado seja Deus. Olha a ordem de Deus. Não olhes para trás. Esta palavra aí é para mim e para você. Saímos já desse mundo mau, não podemos olhar para trás. Tem muita gente que serve a Deus, mas vive do passado. Se lembra daquelas iguarias do mundo, se lembra com tanto saudosismo pelas coisas que viveu no mundo. Meu Jesus Cristo, isto tudo é verdadeiramente nada diante da presença de Deus. Está entendendo? Ele disse aqui, é a mesma palavra que o Senhor diz hoje, é a mesma coisa. Não olhes para trás de ti, não olhes. O que ficou lá atrás, acabou. Nós temos que olhar para a nossa vida no dia a dia, olhando sempre para o alto, para o Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Olha só, e não pares em toda esta campina. E eles disseram: escapa lá para o monte, para que não pereças. Porque aquela cidade ia ser destruída completamente, sumariamente. E Ló tinha parte com Deus.
E Deus aqui, você veja, meu Deus, o trabalhar profundo de Deus para livrar Ló de todo o mal. Meu Deus, eu fico admirada da misericórdia de Deus, conforme diz aqui que o Senhor, louvado seja Deus, tem misericórdia aqui no versículo 16, sendo-lhe o Senhor misericordioso, porque Deus arrancou Ló de lá de Sodoma pela misericórdia de Deus. Pois é. E Ló disse, assim não, Senhor. Ló estava com medo de ir para o monte e também ser atingido pela destruição que ia ter na cidade. E ele disse, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos. E engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Ele estava com medo de também receber o que ia acontecer lá naquela cidade. Pois é. Deus é lindo demais. Você sabe que Deus dá, meu Deus, Ele dá acesso a nós para estarmos diante dEle em nome do seu Santo Filho. Nós, muitas vezes, nossas orações, na verdade, são conversas com Deus, são diálogos, gente, que coisa tremenda, Deus. Já pensou o que seria de mim e de você sem a presença de Deus? Já teríamos sido destruídos há muito tempo. E Ele, meu Deus, é um Deus grande, que não precisa de mim e de você para nada. Pense nisso. E Ele quer receber a nossa oração. Ele diz, olha, entremos em juízo juntamente, apresentai as vossas razões para que te possa justificar. Louvado seja Deus. O Senhor diz isso, gente, é tremendo, lá no livro de Isaías. Entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Já parou para pensar o que significa isto? Deus dizendo a você, olha, vamos conversar. Apresente o que você tem diante de mim. Diga as suas causas. Meu Deus, Deus é tremendo. Ele já sabe tudo. Mas Ele quer ouvir. Deus é um Deus de comunhão, de relacionamento permanente. Eis agora, aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva. E disse, eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Louvado seja Deus. Olhe como anjo de Deus, como Deus ali, na pessoa daqueles anjos, estava, meu Deus, com pressa de proteger, de salvar Ló e destruir aquela cidade pecaminosa, aquela cidade que cheirava mal as narinas de Deus, putrefata totalmente. É assim que Deus está vendo esse mundo hoje, entenda. É exatamente igual. Ainda eu acho que é pior do que Sodoma esse mundo aqui, Gomorra, sabia? Sabe por quê? Eu acho que é muito pior até, porque naquele tempo o Espírito Santo não estava na terra. Não estava. Hoje o Espírito Santo está na terra. Ele habita dentro daquele que serve a Deus, mas também ele está fazendo uma obra tremenda, que é convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você sabe que foi o Espírito Santo que te levou a Jesus Cristo? Sabe disso, que foi ele? É o seu amigo que te apresentou ao seu Salvador, ao seu Senhor, ao seu pastor Jesus Cristo. Ele, o Espírito de Deus. Então hoje o desrespeito é frontal, meu Deus, é muito grave. Mas esse mundo aí, diabólico,
Não perde por esperar, porque assim como Deus fez com Sodoma, Deus está avisando que Deus fará justiça. Deus operará o juízo dele sobre este mundo diabólico, este mundo que é inimigo de Deus, totalmente inimigo de Deus. Louvado seja Deus por todos aqueles que são tementes a Deus, porque Deus os fará escapar de todo o mal que virá sobre esse mundo maligno. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer. Olha que coisa linda, enquanto não tiveres ali chegado. A destruição não viria até Ló está totalmente protegido em outro lugar. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Zoar significa pequena. Glórias a Deus. Só para a gente saber. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Meu Deus, agora que viria o que Jesus Cristo falou lá no Novo Testamento, lembra-se? Lembrai-vos da mulher de Ló. É uma palavra tão forte esta, que esta palavra, ela é real. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por isso que Deus, na pessoa dos seus anjos, estava dizendo a Ló ali, escapa-te por tua própria vida. Você não vai salvar ninguém. Não vai. Você não vai salvar. Eu não vou salvar ninguém. Nós podemos interceder, guerrear, jejuar, clamar, suplicar, rogar, fazer tudo isto, mas salvar, se a pessoa não quiser, ela não vai ter a salvação. Porque você sabe que o Espírito Santo, ele vai convencendo, ele vai tocando de uma maneira ou de outra na vida daquele que não serve a Deus, até a pessoa vai abrindo o coração, ela vai se quebrantando, ela vai vendo que ela é pecadora, que precisa de um Salvador, e ela abre o coração para Deus. Mas tem pessoas que não adianta, elas não querem. Por isso que eu amo Jeremias, que Jeremias ele chorava muito pela iniquidade do povo, ele chorava pela destruição que iria acontecer com o povo. Ele dizia assim, minha alma chorará em lugares áridos, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Eu amo essa mensagem. Todas as pessoas que amam a Deus, todas sofrem em ver tantas vidas indo para o inferno. É verdade. Não adianta a gente florear. Não adianta. A Bíblia, ela é contundente. Ela não tem rodeios, aquela coisa. Não, a Bíblia, ela diz algo e vai se cumprir aquilo. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Sabia disso? Pois é. Porque as pessoas estão mais inclinadas para irem para o inferno. Infelizmente, por causa do coração, muitas delas, agora mesmo, essa festa que está tendo aí, quantas pessoas que servem a Jesus Cristo, que congregam em igrejas, que conhecem a Bíblia de alguma maneira, estão nessa festa. Quantas estão? Por que elas estão lá? Porque elas têm livre-arbítrio. Claro que sim. Elas são livres para escolher o que elas quiserem seguir. Mas entenda, elas estão ali, tá entendendo? Elas servem a Deus, mas estão ali. Mas se você parar para pensar, as pessoas que estão ali, que muitas vezes estão pelas igrejas visitando, congregando, essas pessoas servem a Deus mesmo? Porque quem conhece a Deus, gente, se separa do mundo. Mas, por favor,
Sabe, tem pessoas que dizem assim, eu vou dar um exemplo aqui, algo que eu estava pensando esta semana. Tem pessoas que estão numa festa, um exemplo. Aí alguém diz assim, toma uma cervejinha. Ela diz, não, não bebo não. Por que você não bebe? Não, porque eu sou membro da igreja. Aí, olha bem, o pastor, ele diz que não pode beber. Quer dizer, a pessoa não bebe porque ela é membro da igreja, porque o pastor disse para ela não beber. Então, está tudo errado. Quando nós conhecemos o Senhor, o Todo-Poderoso, que Ele habita dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, meu Deus, é incrível como Ele muda tudo dentro de nós. Ele vai nos purificando, vai nos limpando. Nós não bebemos porque não queremos beber, porque estamos preenchidos com o Espírito da glória de Deus. Porque não desejamos beber, no nosso coração não queremos aquilo. Não é porque o pastor disse isso, nem porque a igreja mandou. Não, por favor, não somos marionetes de ninguém. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Se nós sabemos que aquilo ali é contra Deus, se é contra Deus, é contra mim, contra você também. Imagine alguém tocar em seu filho. Você quer que toque? Pois é a mesma coisa. Se alguém tocar em Deus, tocou naquele que serve a Deus, porque dói dentro de nós. Claro que sim. Então você não bebe, você não fuma, você não faz coisas, né, erradas, iníquas nesse mundo. Não é porque o pastor mandou, nem porque a igreja tem as doutrinas, não é nada disso, é porque o Espírito de Deus está dentro de você, o Espírito Santo, que já te separou desse mundo maligno e perverso. Não é porque você é obrigado a não beber, a não fumar, a não se prostituir. Por favor, não. Nós não somos obrigados a isto, não. Não fazemos, não é por causa, né, que temos obrigação de não fazer, não é. É porque o Espírito Santo, a santidade das santidades, habita dentro de nós. Dentro de nós. E ele não tem parte com esse mundo maligno. Não tem parte com a carne. Não tem parte com tanta malignidade que está escancarada nesse mundo. Louvado seja Deus. Não fazemos as coisas ruins, malignas, por favor, porque a igreja diz para não fazer. Não é nada disso, não. Porque temos a presença do Santo, dos santos dentro de nós, na pessoa do Santo Espírito de Deus. E nós, esse mundo, não tem valor, não chama atenção. Tá entendendo? Por exemplo, se alguém está vendo agora essa festa, alguém, eu falo, que serve a Deus e sente desejo de estar lá e queria muito estar lá e sofre por não estar lá, essa pessoa não é convertida ainda. Ela não está liberta do mundo de forma alguma. Tá entendendo? Agora, outra coisa. Uma vez alguém perguntou a mim, pastora, quando é que eu sei? Quando é que eu sei quando é uma seta do diabo ou é uma coisa do meu coração? Pois é, eu pedi a Deus que me dissesse, porque eu gosto muito, debaixo do sangue de Jesus Cristo, coberta pelo sangue, escondida na cruz de Cristo. Eu gosto de saber as coisas de Deus, que Ele me diga, para eu poder ter autoridade vinda dEle, para eu ministrar, para eu ajudar as pessoas, para eu direcionar, olha, vá por este lugar aqui, porque o Senhor quer assim. Louvado seja Deus. E o Senhor me explicou. Eu vou lhe dizer agora, porque você pode estar com esse impasse dentro de você. Mas vem isso aqui em minha mente, é meu ou é do diabo? Pois é, quer ver você saber quando é do diabo? Quando te incomoda, quando você não alimenta aquilo dentro de você, aí vem dele.
quando você não tem parte com aquilo no coração, você não quer aquilo, mas vem a seta para você cair, para você pecar, entendeu? Para você ir para a lama. É Satanás tentando te destruir. Mas você, dentro de você, você não quer aquilo, aquilo te faz mal, aquilo te faz sofrer. Vem dele isso aí. Sabe quando é que vem do homem? Quando o homem fica enamorado daqueles pensamentos, fica alimentando, desejando, ele se sente confortável com aquilo ali. Não vem de Satanás, vem do coração dele. O coração dele quer aquilo ali. E é óbvio que se chegar a acontecer aquilo, que é bem fácil que sim, porque o coração, o homem vai fazer o que está no coração, Satanás vai agir para acabar com aquela vida. Então você já fique sabendo hoje, para você discernir algo que vem da antiga serpente e algo que vem do seu coração. O que vem de Deus dá paz, sabia? O que vem de Deus dá paz. Não causa confusão dentro do coração daquele que serve a Deus. Dá paz. Louvado seja Deus. Tudo que vem de Satanás vem para acabar com a vida do homem. Vem para destruir o homem. Vem para levar o homem para o inferno. Mas entenda, mesmo que seja aos poucos. Primeiro a pessoa vai fazendo algumas concessões, bem pequenas. Não tem nada não. O que é que tem isso? Não tem nada não. Todo mundo está fazendo. O que é que importa de eu fazer? O que é que vem? Deus entende. Tudo isso aí são os jargões que Satanás usa as pessoas para dizerem, para que as pessoas possam pecar livremente, abrindo concessões à serpente. O fim é trágico, porque é o abismo eterno. Não adianta. Louvado seja Deus. Eu sei que Deus me chamou para eu pregar a verdade. Às vezes até eu estou pregando uma palavra assim, até muito doce, mas Deus, quando me manda, Ele toca muito em mim, Deus, quanto à salvação eterna. Muito mesmo. Muito, 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 muito. É porque é o que de mais importante existe. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus, o Todo-Poderoso, pois é, sobre Sodoma e Gomorra. Do Senhor desde os céus veio enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz: quem zomba de Deus morre. A Bíblia diz: o que o homem semear, isso ele colherá. A Bíblia diz: o que alimpai-vos as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Foi que Elias disse ali: se serve a Deus, sirva a Deus. Se serve a Baal, sirva a Baal. Mas vocês têm que escolher a quem vocês querem servir. Não há um coração dividido, sabia disso? Não existe. Ah, mas o coração está dividido. Não está com Deus um coração dividido. Quando a pessoa ela ama a Deus, já escolheu o destino eterno dela, já selou tudo. Não tem divisão. Não tem balança enganosa. Não há. Quando a pessoa começa a dizer: eu estou com um conflito na minha mente, não sei o quê, cuidado com isso aí, porque a serpente ela trabalha assim, confundindo as mentes. Pessoas que duvidam da Bíblia. Muitas pessoas servem até a Deus e começam a ler a Bíblia e começam a duvidar. Aquilo ali, a serpente está trabalhando naquela vida, é um perigo grave. Porque a Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é Deus. Sabia? A Bíblia é Deus. Deus é a Bíblia. Não há sombra de variação na Bíblia. O que ela diz vem da parte de Deus. Não há nada aqui. Nenhum tio pode ser tirado. Porque quem tirar um tio da Bíblia vai ser tirado a parte dessa pessoa na eternidade com Deus.
Tá entendendo? Pois é. E derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra, todo ser vivo foi destruído. E a mulher de Ló, olha aí, foi o que Jesus falou lá, lembrai-vos da mulher de Ló. Ló não conseguiu salvar a mulher dele, sabia disto? Pois é, porque a gente não manda nos corações. O coração da pessoa sempre a pessoa vai fazer o que o coração quer. Sempre. Olha aí. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Perdeu a salvação. Por quê? O anjo tinha dito: não olhes para trás de ti, não pares. Mas ela olhou, sabe, o olhar dela foi de saudade, de desejo profundo de estar lá, de não ter sido, entre aspas, obrigada a sair de lá, porque dentro dela, ela foi obrigada a sair. Como muitas pessoas dizem, não, eu não bebo, porque o pastor não quer. Esta pessoa vai beber, porque o coração dela quer. Porque o homem não manda no coração da outra pessoa. Tá entendendo? Aqui, ó. E a mulher de Ló olhou para trás. Ela sentiu saudade profunda. Era lá onde ela queria estar. Ela não queria a presença de Deus. Ela não desejava as coisas sagradas e eternas. Ela queria a iniquidade de Sodoma e Gomorra. Você está entendendo? Olha aqui. E a mulher de Ló olhou para trás, por isso que Jesus ele fala aquela pregação tremenda. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que quer dizer? Ela não teve salvação. Porque o pecado, a iniquidade, a sujeira, a lama estava dentro dela. Dentro, não saiu. Ela até saiu de Sodoma fisicamente, mas espiritualmente, no coração, estava totalmente contaminada. Para você ver. Nós estamos nesse mundo diabólico, mas não somos desse mundo. Muitos estão fazendo exatamente igual a mulher de Ló. Saíram já da iniquidade, mas no coração a iniquidade é forte. Deseja aquilo ali. O coração é que... Olha, tudo que o coração do homem quer é o que o homem vai fazer. Sabia disso? Pode ver. Isso aí é uma coisa que nós vemos diariamente na prática entre muitos cristãos. Pessoas até que batem no peito, nunca vou fazer isso. Eu nunca vou largar Jesus. Eu já vi tanta gente dizer isso, bater no peito, pregar, com aquela coisa toda, meu Deus. Várias pessoas já vi assim. Várias pessoas que Deus tirou. Deus tirou do lamaçal do pecado. E Deus exaltou. E a pessoa começou até a fazer a obra de Deus. Mas na primeira vez que se defrontou com o pecado do qual Deus tinha livrado ele, quando ele se defrontou com aquilo, ali mesmo ele ficou. Não quis mais Jesus. Você está entendendo? Porque a pessoa, às vezes, ela sai do mundo fisicamente e vai para a igreja e fica ali, mas a iniquidade está dentro dela, não saiu. Aquela pessoa não vai ficar firme. Por quê? Porque ela está alimentando o pecado dentro dela. Ela tem que querer ser limpa. E para ser limpa, tem que ter uma comunhão com Deus. Tem que dar lugar ao Espírito Santo. Purificar, santificar, regenerar, limpar. Fazer toda essa obra. Mas tem que ser com o aval do homem. O Espírito Santo não força ninguém a nada.
Se você disser com todo o seu coração aí, de verdade, Espírito Santo, opera dentro de mim, me livre desse mal, me livre de mim mesmo, me livre. Ele vai, se for verdade, ele vai fazer, ele vai, tenha certeza que ele vai te ajudar e você vai conseguir. Mas não pode ser, não podem ser ditas palavras até lisonjeiras, lindas, bonitas, mas o coração está longe daquelas palavras. Tem que ser verdade dentro de nós, dentro. Entenda, a pessoa pode dizer muitas coisas, mas o coração dela quer outra coisa. Perigo. Muito fácil ela cair, porque o coração dela está contaminado por aquilo. E para descontaminar não é fácil, é uma luta terrível contra o próprio eu. E a pessoa tem que querer. O mais importante é a pessoa querer. Porque aquele que serve a Deus, que quer se limpar verdadeiramente, às vezes ele até quer, mas não consegue. Mas o Espírito Santo, quando olha para dentro do coração e vê que aquilo ali é verdade, que aquela pessoa quer se livrar mesmo, que não é uma fachada, ele ajuda. E aquela pessoa é limpa de toda iniquidade. Mas não como a mulher de Ló. Ela saiu de Sodoma, mas a iniquidade estava enraizada nela. Ela caiu de vez, sem volta. Por isso que Deus disse o quê? A Ló, escapa-te por tua própria vida. Então hoje Deus, o Todo-Poderoso, diz isso a todos aqueles que servem a Ele. Escapa-te por tua própria vida. Escapa-te. Escapa-te do mundo, da iniquidade, da imoralidade, da perversão. Escapa-te de Satanás. Escapa-te da carne. Escapa-te do pecado. Escapa-te da malícia, da dissimulação, da prostituição, da lascívia. Escapa-te das obras da carne. Escapa-te. Escapa-te da serpente, da antiga serpente. Escapa-te de todo este mal. Para que você possa adentrar aos portões celestiais e se encontrar com o Mestre, com o Todo-Poderoso na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito da glória de Deus. Esta é a palavra que o Espírito Santo tem neste momento, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.